Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando as lives do Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial. Vamos esperar o pessoal entrar aí para, se você está nos ouvindo. Jacinta, Éder, entraram aí. Sejam bem-vindos, Jacinta. Arthur, seja bem-vindo, Arthur. Boa noite, boa noite. Hoje nós iremos falar sobre campos de concentração, a industrialização da morte. Boa noite, Arthur. Mônica Dourado, sempre com a gente aí. Oi, Jacinta. Oi, Mônica, tudo certo? Espero que seja tão bom quanto foi nos anteriores, né? Deixa eu ajeitar aqui. Aí. Isso. O Jairo Kuzinski, a Francisca, 2H entrou, Mônica, oi Francisca, boa noite. Boa noite. Como vão suas 2H? Vão bem? É agora que eu já sei, né? Vamos lá, vamos esperar o pessoal chegar para a gente começar. O tema de hoje é extremamente estimulante, muito atraente, tá? Ah, beleza, obrigado, Arthur. Arthur está dizendo que as lives são ótimas. Muito bem, ótimo. Espero que continue nesse ritmo. Francisca, finalmente retornei. Estive muito atarefado e não pude assistir às últimas lives. Você perdeu, mas ainda pode ir lá. Tem algumas que estão gravadas no IGTV, tá? Do nosso perfil, Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial. Mônica, tudo certo. Saudade das lives de vocês. O mundo perto de você. Olha aí, que nome sugestivo, hein? Entrou aí. Daniel Santos. E o Macuel entrou também. Daqui a pouco a gente vai começar, só dando um tempinho para ir recebendo as pessoas. Dizer que pessoal, assim como outras lives da gente, essa de hoje nós vamos dividir em duas partes, tá? Porque esse tema é muito extenso. Então, é o tema campos de concentração, industrialização da morte. Nós vamos dividir uma hoje e outra sábado às 4 horas. A última foi salva? Não recordo. A última foi... Deixa eu me lembrar aqui, Mônica. Estou querendo me lembrar qual foi a última. Bem, o Daniel tá saudando a gente de Parnamirim. Você é de Parnamirim, Daniel? Que coisa legal. Nós estamos tentando um contato lá com o secretário de Cultura da cidade para visitar o museu, fazer o lançamento do nosso livro lá no museu de Parnamirim, tá? Museu da Segunda Guerra Mundial. Se você tiver algum contato, será ótimo. A de sábado passado. A de sábado foi do Manuel. Sim, ela foi salva, tá? Ela foi salva. Vamos lá. Quem mais? Podemos começar? Bom, em princípio, pessoal, é preciso a gente ressaltar que esse é um tema provocante, é um estimulante. A Gorete Gugel entrou aí também. Oi, Daniel. Será muito bem-vindo lá em Parnamirim. Muito bem, queremos ir. Sim, pois é. Então, nós queremos ressaltar que o tema de campos de concentração é um tema muito atraente, mas ao mesmo tempo a gente tem que falar de coisas mais cruas, digamos assim, né? Porque ele fala de uma área dos temas da Segunda Guerra Mundial que são muito... que lembra muito a violência, a truculência, né? Morte, etc. Então, às vezes aqui a gente vai ser forçado a falar desses temas, porque não há outro jeito de se explicar, de falar sobre esse tema dos campos de concentração, tá? O tema de hoje deve ser muito top. Já visitei 3 campos e também Eagle's Nest. O Ninho da Águia, muito bem. Nós fomos lá 2 vezes. Muito bem. Agora eu vou aprender. Entrou a Raquel Gadelha, o Rick. O Rick, se não me engano, é o Ricardo Simões. Não é isso?
Joaquina Maria Tomás, de Recife, seja bem-vinda, Joaquina. Zuleika, direto de Petrolina, olha aí, que coisa boa. Petrolina é um povo sempre muito bem-vindo, um povo simpático, acolhedor e muito bem-vindo. Então vamos lá, falar sobre campos de concentração. Os campos, eles foram... o Antônio do Vale entrou aí também, seja bem-vindo, cara. Ana Beatriz, que mora aqui no nosso prédio. Opa, Raquel, tudo bom? Fernanda Raquel, não é isso? Ana Paula Oliveira, seja bem-vinda. Isso, o Ricardo Simões falou que é mesmo o Rick, né? Bem, os campos de concentração, pessoal, foram lugares de acumular prisioneiros, de situar prisioneiros, mas não era exclusivo da Segunda Guerra Mundial. Muita gente acha que os campos de concentração foram feitos para a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, não foi assim. O primeiro campo de concentração que a gente vai já dizer qual é, e vocês podem até tentar adivinhar aí, ou adivinhar ou dizer, se sabem, né? Ele foi feito em 1933, e ele foi feito para acolher os dissidentes do governo daquela época. A partir de 1933, Hitler já assumiu como presidente chanceler, e ele tinha muita gente protestando contra o governo, e ele começou a colocar esses dissidentes lá no campo, já em 1933, nesse campo, dito campo, tá? E a gente vai já dizer qual é. O mundo perto de você já disse qual é, mas olhem aí, vocês olham. Aí se a gente puder guardar o segredinho algum tempo. Isso, exatamente. O Arthur também acertou. Bom, então, em 1933 foi feito o primeiro campo. Já que duas pessoas disseram, vamos logo dizer qual é, né? Ele foi o campo de Dachau. A gente pode dizer Dachau, mas a pronúncia alemã é Dachau, ou Dachau, né? Varia. Ele fica perto de Munique, a 20 quilômetros de Munique, tá? E nós vamos falar dele daqui a pouco. Então, os campos de concentração foram... Oi, Patrícia. Patrícia Passos entrou aí, seja bem-vinda. Eles foram usados pelo regime nazista para aprisionar milhares de pessoas, a partir de 1933, tá? E você pode pensar que eram poucos campos, mas se forem somados todos, campos e subcampos... Olá, Walter Júnior, meu irmão, entrou aí, seja bem-vindo. Contando campos e subcampos, eram mais de 20 mil lugares onde eram aprisionados dissidentes do governo nazista. Ok? Nildo, seja bem-vindo. Em outros 12 países isso aconteceu também. Tinha na Alemanha, mas não só na Alemanha. Principalmente Alemanha e Polônia. Mas em muitos outros países, 12 países, tá? Então vamos lá. O primeiro a ser construído, como eu já disse, foi Dachau, tá? Ele fica pertinho de Munique, a gente já foi 2 vezes nele. É um campo muito bem estruturado. Eu diria que, para mim, na minha visão, é o campo que traz mais emoção, e já a gente vai dizer por quê, tá? Obrigado, Nildo. Desejando boa live, né? Cada um tinha uma função específica, esses campos, né? Os campos foram construídos na Áustria, na Bielorrússia, na Croácia, na Estônia, na França, na Itália, na Noruega, nos Países Baixos, na Polônia, na República Tcheca e Ucrânia, tá? Portanto, 12 países, ok? E aqui depois eu vou mostrar para vocês o mapa ali que está na minha frente, mostrando a localização desses campos, né? Eu vou dizer aqui os mais importantes, tá? Os que ficaram mais destacados na história, por haver acolhido prisioneiros famosos, ou pelo grau de brutalidade, ou por uma coisa específica, tá? Acho que o top 1, sem dúvida, o mais conhecido, né? Sem dúvida foi Auschwitz, né? E a gente já vai dizer por quê. Auschwitz, que ficava na Polônia, outros que ficavam na Polônia, Majdanek, Sobibor,
Treblinka, Chelmny, Belzec, e os que ficavam na Alemanha, os mais conhecidos, Ravensbrück, que Arthur perguntou se eu conheço, eu não conheço, viu, Arthur? Ravensbrück. Nós conhecemos, eu e Leta, no nosso livro, nós conhecemos 8 campos, tá? Eu tinha dito a uma pessoa que me perguntou que eu conhecia 5 campos, mas na verdade nós tínhamos 3 campos que a gente não estava contando como campo, né? Na verdade são também. Conhecemos então 8 campos. Bergen-Belsen, Neuengamme, Buchenwald, Flossenburg, Theresienstadt na República Tcheca, Mauthausen na Áustria, Natzweiler, o único campo na França, né, campo de extermínio na França, porque tem um outro que fica lá na Provence, lá embaixo, que era somente um campo de trânsito. Já já também a gente vai dizer essa distinção entre campos de extermínio, campos de concentração ou trabalho e campos de trânsito, ok? Bem, aí a Renata Barão, nossa presente sempre, está aí. Seja bem-vinda. Então vamos lá. Depois eu posso compartilhar com vocês esse mapa. É um mapa que mostra assim, a quantidade de campos, né, na Alemanha, na Polônia, na Áustria, lá na Prússia Oriental, que hoje também faz parte da Polônia. Enfim, é uma infinidade de pontinhos, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Então vamos lá. Campo de trânsito tem 3 tipos de campo. Campo de trânsito, campo de trabalho forçado ou concentração e campo de extermínio. Ok? O campo de trânsito, o que era? Era um campo em que os nazistas colocavam os prisioneiros apenas como um intermediário para mandá-los de forma definitiva para outros campos, principalmente de extermínio, como Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Majdanek e etc. Tá? São exemplos de campos de trânsito. Drancy, na França, que eu conheci em 2018, tá? Ele tem hoje poucas características, por isso que eu não estava incluindo como campo, mas ele é um campo de trânsito. E o único campo de trânsito, aliás, um campo de concentração, que também é de trânsito, né? Vertical. Era um condomínio de prédios, ele foi inaugurado e quando a Alemanha invadiu, resolveu fazê-lo, transformá-lo num campo de trânsito, ok? Hoje tem lá um memorial com um carro, um vagão de trem e um museu muito pertinho de lá. Tá, o campo de Drancy, que fica no subúrbio de Paris. Theresienstadt, na República Tcheca, é outro exemplo de campo de trânsito. Tá? Campo de trabalho forçado. Era onde os prisioneiros eram obrigados a trabalhar e receber o mínimo para sobreviver. Por exemplo, Bor, na Sérvia, Plaszow, na Polônia. Outro campo de trabalho forçado, Monowitz. Aí a gente vai ter que explicar. O campo de Auschwitz era dividido em 3 subcampos. Tá? O primeiro era Auschwitz I, o segundo era Auschwitz II ou Birkenau, e o terceiro Monowitz. Esse de Monowitz, ele era um campo de trabalho forçado. Né? Por exemplo, a empresa chamada IG Farben colocou uma unidade de trabalho lá para ter direito a usar os presos, né? Pagando alguma coisa ao governo alemão. Ok? A terceira categoria do tipo de campo de concentração era o campo de extermínio. Muita gente pensa que todo campo era de extermínio, mas não. Alguns campos eram apenas de concentração de presos, de segurar os presos para que eles não resistissem ao governo. O Nildo está dizendo, esse mapa que você mencionou será bem-vindo. Eu vou mandar, Nildo, viu? Vou mandar mesmo. Se eu vou mandar amanhã. Por acaso eu me esquecer, me lembra lá no nosso grupo, tá? A Jacinta parece que saiu, entrou de novo, tá? Nath Cunha entrou. E a Adriana PLC também, nossa onipresente, está sempre por aqui. Então, campo de extermínio.
O mais célebre deles é Auschwitz. Auschwitz 1 e 2, tá? Eram os campos de extermínio. Mas também há outros, como por exemplo Sobibor, Treblinka na Polônia, Majdanek, ok? Eram também Chelmno, eram campos de extermínio. Bom, após Dachau, que funcionou durante 12 anos, foram abertos 6 campos com a finalidade de extermínio em massa. Tá? Como Dachau foi o primeiro em 33, né, vários outros vieram depois, principalmente depois de 38. Por que 38? Porque foi a Noite dos Cristais, foi quando a violência verbal e jurídica, digamos assim, contra os judeus se tornaram as várias práticas, né, como a violência física. E aí nós vemos Chelmno, Auschwitz-Birkenau, Belzec, Majdanek, Sobibor e Treblinka. Todos esses estavam situados na Polônia, ok? A construção do primeiro projeto específico para assassinato em massa foi Chelmno, em 41, ok? No ano seguinte, os restantes já estavam funcionando, em 42. Todos que visavam exterminar judeus, ciganos, testemunhos de Jeová, homossexuais, etc. O Arthur, quero marcar uma live com você no meu grupo. O cineasta que fez o documentário Mengele, Vivo ou Morto, Marcelo Felipe, já está confirmado no meu grupo. Ok, cara. Ok, vamos lá. Marca com a gente, pode? É só agendar. Vamos lá. Algumas figuras nos campos eram gerais nesses campos de extermínio, campos de trabalho forçado, até de trânsito também, como Sonderkommando, era uma figura muito conhecida. Em geral, era um preso, né, talvez mais do que ninguém, os judeus, né, que eles eram utilizados como fiscalizadores, eles faziam a guarda dos guetos judeus. E eles eram extremamente violentos e brutos, né, porque eles tinham um tratamento diferenciado. E, além do mais, eles queriam ser soltos, né? No final de tudo, eles queriam ter privilégios. E aí se enganaram, alguns, muito poucos foram libertados. Pelo contrário, quando os russos e os americanos libertaram os campos, né, eles sofreram na mão dos que eram presos, né, dos prisioneiros dos campos. Alguns foram linchados. Bem, e ele pegava e identificava quem tinha saúde e encaminhava ou para a câmara de gás, desculpem, ou para as áreas de trabalho, né? Após o assassinato, eu falei que algumas coisas a gente vai ter que falar para vocês compreenderem a realidade desses campos, né? Após o assassinato, eles retiravam os dentes de ouro dos cadáveres, cortavam o cabelo e os conduziam aos fogos crematórios, tá? O trabalho era sempre com a supervisão dos nazistas, né? E a chegada dos prisioneiros, os integrantes desse Sonderkommando, né, mentiam, frequentemente eles mentiam sobre a origem deles, né? Quem não obedecia assim era eliminado também, tá? Vamos citar alguns dos campos, né, para vocês terem uma ideia. O primeiro, o mais célebre deles, todos aqui eu estou citando da Polônia, tá? Auschwitz-Birkenau, período de operação de abril de 40 a janeiro de 45. Número estimado de prisioneiros, 400 mil. Isso o que aguentava uma carga total, né, durante o dia a dia. Mortos. Há um consenso de que estava em torno de 1.100.000 mortos. Tá? A maioria de origem judaica. A gente vai já dizer especificamente sobre Auschwitz, onde é que ele está, quais as características, como é que a gente faz para visitar, já a gente diz. Treblinka, período de operação julho de 42 a novembro de 43. Mortos, cerca de 800 mil.
Tá? Varsóvia, período de operação 42 a 44, mortos cerca de 200 mil. Belzec, período de operação março de 42 a junho de 43, mortos cerca de 600 mil. Chelmno, período de operação dezembro de 41 a abril de 43. E de abril de 44, que ele fechou e reabriu, a janeiro de 45, perto de terminar a guerra. Mortos, cerca de 340 mil. Sobibor, período de operação, maio de 42 a outubro de 43. Mortos, cerca de 200 mil. E finalmente Majdanek, são os principais da Polônia. Período de operação em junho de 41 a julho de 44. Mortos, cerca de 78 mil. E esses tem 20 mil aí, né? Citados na Europa toda, no leste europeu, enfim, em várias regiões ali onde se deu a guerra, havia campos de concentração. Haviam 20 mil. Alguns eram meros subcampos, às vezes pequenos, tá? E não tinham importância muito grande no contexto geral. Mas eu já disse para vocês quais eram os mais importantes. E aqui eu vou dizer o que nós conhecemos, tá? Eu e Leta, em nossas viagens para compor o nosso livro pelos lugares da Segunda Guerra Mundial, eu vou dizer o que a gente conheceu. A Renata Barão está perguntando, Ravensbrück foi um campo para trabalho feminino? Exatamente, Renata. Campo de trabalho feminino, para onde foi inclusive a Corrie ten Boom, tá? E também depois a Corrie ten Boom e depois a Anne Frank, tá? Passou um período lá também. Ravensbrück, inclusive, tem um memorial em Amsterdã, tem um memorial num parque lá, porque tanto a Anne Frank como a Corrie ten Boom foram para lá, tá? História em Casa entrou aí. Olá, pessoal, vamos contar os campos que a gente conhece, tá? Pela ordem alfabética, e é o mais importante, Auschwitz-Birkenau. E conhecemos também Auschwitz I e Auschwitz II. Na verdade, Auschwitz se divide em dois, né? Não conhecemos Monowitz, que fica aí mais um pouquinho distante, tá? A distância entre Auschwitz I e Auschwitz II-Birkenau é de mais ou menos 3 quilômetros, tá? A gente podia até ir a pé, mas estava fazendo calor demais, a gente acabou indo num transporte. O Arthur falou, tem o livro da Sarah Elm. Não conheço, Arthur, me diz aí o nome, tá? Então, Auschwitz é o primeiro, Buchenwald o segundo, Dachau o terceiro, Drancy o quarto, Natzweiler, Struthof, o único campo de extermínio fora da Alemanha e da Polônia, tá? Riversalz, que é muito pouco conhecido, mas é super interessante, e Sachsenhausen, que é em Berlim. Então, contei 8, exatamente 8. Tá? Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Drancy, Flossenburg, Natzweiler, Struthof, Riversalz e Sachsenhausen. Ok? Ravensbrück. Arthur, o nome é Ravensbrück. Ok. É bom saber. Vamos lá. Vamos falar do primeiro, que é o mais importante, Auschwitz. Auschwitz, o nome foi dado assim por causa da cidade onde ele está próximo, tá? Que é Auschwitz. Auschwitz, que é o nome em polonês, tá? Ele fica a 69 quilômetros de Cracóvia. Cracóvia, bela cidade da Polônia, que já foi capital, e vale a pena, não só por Auschwitz, não só por outras coisas que tem lá na cidade, mas é uma cidade belíssima. A cidade é um brinco, é um bibelô de tão bonita que é. O período de operação, como eu disse para vocês, foi 40 a 45. Número estimado de prisioneiros 400 mil, mortos 1 milhão e 100, mais ou menos, nessas
nessa proximidade. Foi o maior dos campos de concentração nazista, tá? Mas interessante, eu vi uma referência hoje de que o campo de Rivesaltes, que é o campo que nós visitamos, que fica no sul da França, bem pertinho da fronteira espanhola, é maior do que Auschwitz. Eu tenho que tirar essa dúvida, tá? Porque há uma contradição aí. Bom, Auschwitz, que é o Stammlager, que é o campo principal e centro administrativo do complexo. Auschwitz II, Birkenau, que é o campo de extermínio. E tem o Monowitz. Mas além desses três, tem mais 45 campos satélites, menorzinhos, tá? Que eram utilizados para objetivos diversos. Só lembrando que a tradução de Birkenau, né, a tradução alemã, o nome polonês significa Berzinka, tá? E significa floresta de bétulas, que era a vila polonesa onde estava o campo, que foi destruído para que o campo fosse construído, ok? E ele, durante a história dele, o campo de Auschwitz teve 3 comandantes, né? O primeiro foi Rudolf Höss, não confundir com o Rudolf Hess, que era secretário de Hitler, que escreveu junto com ele o livro Mein Kampf, tá? Porque o Rudolf Höss, que é um pouquinho mais fechada a pronúncia, né? Ele era comandante de Auschwitz, tá? E ele foi sentenciado à morte e executado aí mesmo no campo de Auschwitz, tá? Segundo, o Arthur Lieberhell, aliás, a pronúncia é essa, entre novembro de 43 e maio de 44, e Richard Baer, entre maio de 44 e janeiro de 45. Portanto, quando os russos chegaram lá em Auschwitz para libertar o campo, quem estava lá não estava lá, né? Fugiu, né? Era o Richard Baer, mas ele era o comandante, tá? Bem, como é que começou Auschwitz? Ele começou, os primeiros prisioneiros, 30 criminosos alemães trazidos de Sachsenhausen, né? Eles chegaram em maio de 1940. Eles foram trazidos para lá, levados para lá, aliás, com a intenção de destiná-los a atuar como funcionários dentro do sistema prisional. Tá? O primeiro transporte de prisioneiros poloneses para o campo, que foram 728 deles, incluindo 20 judeus, chegou a 14 de junho, vindo da prisão de Tarnów, no sudeste da Polônia. Tá? E como vocês sabem, a categoria de prisioneiros eram distinguidas por marcas especiais nas roupas dele, né? A cidade do Papa João Paulo II, Cracóvia, exatamente, o mundo perto de você. E o Arthur pergunta, qual foi o campo que os americanos libertaram? Já já a gente vai falar sobre isso. Já, guarde aí, Arthur, viu? As categorias, então, de prisioneiros eram distinguidas por marcas especiais. Roupa verde para os criminosos comuns, vermelha para os presos políticos e amarela para os judeus. Depois, essas estrelas, né, que eram como estrelas, né, foram aumentando. Por exemplo, havia a lilás, né, que eram os homossexuais, havia as testemunhas de Jeová, que eram... E agora me deu um branco, qual era a cor dos testemunhos de Jeová, mas já eu me lembro. É o campo mais conhecido, né, principalmente a Birkenau, Auschwitz-Birkenau, que é o segundo, é onde ficava o campo de extermínio. Ali se aprisionaram milhões de judeus e ali também foram executados mais de 1 milhão de judeus e ciganos, homossexuais, etc. Tá? As primeiras execuções por gás, usando o Zyklon B, né, ocorreram em setembro de 41 em Birkenau, tá certo? Mas em 43, aí todos os crematórios estavam em operação. Tá? A grande maioria das vítimas foi morta após esse período. O número de 43 a 45 foi o maior número de execuções. Ok? O Auschwitz-Monowitz, ele foi inaugurado em outubro de 42 pela SS, a pedido dos executivos da IG Farben, para fornecer trabalho escravo para o complexo industrial de Bunawerk. Tá?
E depois a Krupp, que é outra empresa alemã, também utilizou-se do trabalho escravo. Tá? A Mônica diz, não sabia das cores, cada dia me espanto mais com tanta maldade. É verdade, Mônica. A gente ainda se surpreende. Opa, Cris, seja bem-vinda, entrou aí, seja bem-vinda. Vamos lá. A chamada gaseificação, pessoal, das vítimas era sempre feita por uma guarnição especial da SS, conhecida como Divisão de Higiene. Olha que nome irônico, né? Que levava o gás Zyklon-B até as câmaras, numa ambulância, tá? E injetava dentro delas, pelos buracos, injetava o gás nos buracos existentes nas paredes. A divisão de higiene ficava sob o comando do corpo médico de Auschwitz, inclusive do famoso Mengele. Tá? Olha para vocês verem como era a dieta dos prisioneiros que viviam ali nesse campo de Auschwitz. Era pão do campo, com miolo feito de castanhas e polvilhado com serragem. Já pensou? Isso aí é o pessoal que tinha certos privilégios, tá? Mas o prisioneiro comum tinha como alimentação básica um pão bolorento de castanha, 30 gramas de salsicha feita de carne de cavalo, em geral sarnento, cheio de sarna, tá? Uma margarina cujo componente básico era linhito, uma porção de meio litro de sopa feita com água, urtigas e erva daninha, sem nada gorduroso, farinha ou sal, num total de 700 calorias diárias. Tá? Se não me engano, aí, se tiver algum nutricionista ou alguma nutricionista ou algum nutricionista aí, pode dizer que, se não me engano, a dieta básica do ser humano por dia está na faixa de 2.500 calorias, não é isso? Mengele chegou a fazer experiências genéticas em Auschwitz? Sim, claro. Foi onde ele fez. O Wilton Bianchi entrou aí. Seja bem-vindo, Wilton. Certos prisioneiros selecionados para experiências médicas, né, por exemplo, como gêmeos e anões, eram melhor alimentados e vestidos. Seus alojamentos também eram mais confortáveis e higiênicos, mas não muito. Ok? Olha a outra ironia, o sarcasmo. Os alemães, a crueldade deles não tinha limites. Quando eles encaminhavam as pessoas, né, para o trabalho, né, eles mandavam uma orquestra de prisioneiras, a orquestra feminina de Auschwitz, né, tocar grotescamente uma música alegre, à medida que os prisioneiros passavam pelos portões. Tá? Essa orquestra foi criada pela supervisora da SS do campo feminino, a Maria Mandel. Maria Mandel ficou conhecida como a besta de Auschwitz. Tá? Tamanha era a sua crueldade. Okay? Os prisioneiros dormiam em longas filas de beliches de madeira, com suas roupas e sapatos, para evitar que fossem roubados. Eles tinham que fazer isso, senão eram roubados, porque outros prisioneiros estavam à beira da morte, às vezes, por causa de frio. Né? E aí eles roubavam entre si. Isso era muito comum em Auschwitz. Bem, alguns prisioneiros de Auschwitz que ficaram conhecidos, tá, pessoal? Anne Frank passou por Auschwitz, tá? Só que ela depois foi para Bergen-Belsen, foi lá para o campo que a gente disse. Agora eu estou em dúvida. Ravensbrück. Passou por Ravensbrück e depois foi para Bergen-Belsen, onde morreu. Tá? Elie Wiesel, ele sobreviveu a Auschwitz, Monowitz, tá? E escreveu as suas experiências e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1986. Okay? Maximilian Kolbe é a famosa história do padre que se entregou a sua própria vida em lugar de um pai de família judeu. Ok? Ele foi canonizado pelo Papa João Paulo II, né? Na presença, inclusive, do homem
com quem ele trocou de lugar. Isso em 1982. E o homem ainda estava vivo. Tá? Outro muito famoso, escritor, químico italiano, Primo Levi, tem vários livros escritos. É Isso, um Homem, né, que foi inclusive considerado como um dos 100 livros do século XX, pelo jornal Le Monde. Tá? Só aqui ajeitar a temperatura. Bom, e por fim, Viktor Frankl, Simon Wiesenthal, exatamente. Ele escapou também e contou a história. Ele escapou de Auschwitz, ok? Lia de Castro, minha prima, seja bem-vinda. Olga Benário. Olga Benário foi a Ravensbrück, se não me engano, tá? Ou Ravensbrück ou Bergen-Belsen, eu não estou lembrando agora. Mas fico devendo essa resposta para o Ricardo Simões. A Nandina Alves também entrou aí. E por fim, Viktor Frankl, o famoso médico e psiquiatra austríaco, criador da logoterapia, que escapou de Auschwitz, tá? Interessante, os pertences dos mortos eram apreendidos e classificados numa área chamada Canadá. Era assim chamada porque o Canadá era visto como uma terra promissora, uma terra de fartura, tá? Muitos dos guardas do campo enriqueceram roubando essas propriedades confiscadas, ok? Olha, pessoal, eu vou ler um trecho do Olga Benário, foi para Ravensbrück, exatamente. Isso. Isso, Renata, obrigado. Alguém lia isso quando os presos chegavam a Auschwitz, né? Quando os presos que iam para os crematórios, né? para o gás e depois para os crematórios. Eles diziam assim, eles liam a seguinte nota: em nome da administração do campo, eu lhe dou as boas-vindas. Isto não é uma colônia de férias, mas um campo de trabalho. Assim como nossos soldados arriscam suas vidas na frente de combate para conquistar a vitória para o Terceiro Reich, vocês terão que trabalhar aqui para o bem-estar de uma nova Europa. Como vocês irão desempenhar essa tarefa depende apenas de vocês. A chance existe para cada um de vocês. Vamos cuidar de sua saúde, olha que ironia, e também oferecemos trabalho bem pago. Após a guerra, vamos avaliar todos de acordo com seus méritos e tratá-los adequadamente. Agora, por favor, tirem suas roupas. Pendurem suas roupas nos cabides que nós providenciamos e, por favor, lembrem-se do seu número, do cabide, né? Depois do seu banho, haverá uma tigela de sopa e café ou chá para todos. Assim, antes que eu me esqueça, depois do banho, por favor, tenha os seus certificados, diplomas, boletins escolares e outros documentos à mão, para que possamos empregar todos de acordo com seu treinamento e habilidade. Os diabéticos que não podem consumir açúcar, comuniquem ao pessoal de serviço após o banho. Perceberam o sarcasmo, a ironia, a crueldade? Eles liam isso para todo mundo. Tá? Sim, o mundo perto de você. Eles faziam tecido com os cabelos dos judeus. E até hoje há cabelos lá em Auschwitz. Tá? Entre 1943 e 1944, Mengele fez experiências com mais de 1.500 prisioneiros gêmeos, adultos e crianças. Cerca de 200 deles sobreviveram à guerra. Eles eram separados por idade e sexo, guardados em barracões especiais, e entre as experiências, né, que consistiam desde injetar corante diferentes nos olhos para observar se mudariam de cor, até costurá-los uns aos outros para tentar criar gêmeos chipófagos. Pessoal, hoje a gente tem que ter um pouquinho de estômago, porque não há como falar dos campos sem referir-se a essas coisas, tá? O Arthur diz, abajur com pele humana, isso. Só que o abajur com pele humana foi lá em Buchenwald, tá? A Lia disse, muito cruel, é verdade. Auschwitz também produziu uma coleção de esqueletos de judeus especialmente assassinados para estudos de anatomia em institutos alemães. 2 médicos, o
Mengele conseguiu escapar, vocês sabem tanto quanto eu, né? Mas dois médicos foram presos pelos aliados após a guerra, julgados e condenados à morte no julgamento dos médicos em Nuremberg. Porque o julgamento dos médicos de Nuremberg, ele foi diferenciado por categoria. Os oficiais, os médicos, os juristas e etc. Ok? Vamos lá. Estou conseguindo aqui. Vai lá. As câmaras de gás, pessoal, foram explodidas em janeiro de 45. Quando os russos estavam chegando a Auschwitz, né, os documentos foram queimados, as câmaras de gás foram explodidas, os crematórios, né, e inclusive estão lá dessa forma. Né, você vê só os restos. Inclusive é o motivo pelo qual os revisionistas eles colocam, dizem que não aconteceu, porque não tem nada integralmente construído, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque foram os alemães que destruíram, para não serem condenados. Restaram 7.500 prisioneiros em Auschwitz, quando o campo foi libertado, tá? Em 27 de janeiro, pela frente ucraniana, do Exército Vermelho, né? E eles encontraram lá 348 mil ternos de homem, 836 mil vestidos de mulheres, além de montanhas de óculos, cabelos humanos, calçados, malas, muitos deles também infantis, os sapatos, inclusive. O edifício da Gestapo, em Auschwitz I, foi demolido e no terreno onde ele estava foi construído um cadafalso e uma forca, e lá foi executado Rudolf Höss, tá? No dia 17 de abril de 47. Tá, a Ana Paula disse que... A Ana Paula, então, depois, por favor, manda para o meu e-mail, tá? eleazarcastro@uol.com.br. Manda me pedir para eu ficar com o teu e-mail, que eu não tenho. Cristiane Lima entrou. Seja bem-vinda. Bom. Aqui nós terminamos Auschwitz. E eu acho prudente, como a gente deu a introdução e Auschwitz era o mais comprido, nós vamos parar por aqui para dar tempo a vocês interagirem. E também de falar algumas coisas da minha percepção pessoal. Tá? Pessoal, Auschwitz é um memorial imperdível. Né? Você não pode... Uma pessoa me perguntou, olha, eu tenho uma sensibilidade muito grande, eu tenho medo de passar mal quando for a Auschwitz. Né? Primeiro que assim, não há nada assim muito cru, digamos assim, né? Não há esqueletos, etc, etc. Tem cabelo, tem malas, tem objetos pessoais, né? Tem construções, é verdade. Mas eu garanto assim que não é o caso de passar mal, a não ser que você seja muito sensível. Mas se você disser, eu não quero entrar, temos uma colega nossa que quer ir para Auschwitz conosco, mas não quer entrar. Ela quer ver por fora, mas não quer entrar, porque ela diz que é muito sensível, etc. No filme Negação aparece, exatamente, Mônica. Os revisionistas, né, negacionistas. Bem, Auschwitz de qualquer forma, mesmo para essas pessoas, eu diria que faça uma força, vá, porque é uma coisa que você deve conhecer. É lembrar para não repetir, como a gente diz. Né? Auschwitz é um memorial, é um museu a céu aberto. Tanto conhecer Auschwitz I, você no mesmo dia faz isso, como Auschwitz II Birkenau, é necessário para quem quer conhecer um pouco mais do nazismo. Para a gente se convencer do grau de crueldade que os nazistas alcançaram. Ok? Então, eu diria que você, se você puder contratar um guia lá na cidade de Cracóvia, é melhor fazer isso. De preferência em português. Eu vou explicar por quê. Quando a gente chega lá, a gente tem que estar à disposição um guia que fale mais ou menos a nossa língua, né? Porque tem gente que não fala inglês,
O espanhol é bem compreensível, né? Dá para a gente entender, né? Há guias em português na cidade da Cracóvia, tá? Então, fazer o contato desde aqui e agendar é muito importante, porque vocês vão ouvir com muito mais clareza o que aconteceu ali, ok? A sua Helena entrou aí, seja bem-vinda. Bem, porque quando a gente chega em Auschwitz, você só pode entrar com a presença de um guia. Você não pode entrar simplesmente entrando individualmente. Eu quero entrar, vim aqui para visitar Auschwitz. Não. Você tem que estar em algum grupo coordenado por algum guia. Seja um guia já agendado ou seja um guia do próprio campo. Tá? Como ocorreu de ter tantos nazistas assim tão cruéis? É uma pergunta que eu vou... Mônica, guarda essa pergunta para a gente responder depois, tá? Em Birkenau ele tinha um biodigestor onde gerava energia das barracas a partir das fezes dos prisioneiros. Olha, para mim é novidade. Mas muito obrigado aí, o mundo perto de você. Bem, então, o que acontece? Quando você chega lá, não tem, só tem um guia em polonês, que fala em polonês. Aí não dá nem para entender, nem para iniciar a visita, porque o polonês é muito complicado, extremamente complicado. Em espanhol dá para compreender. Em inglês também. Né? Mas, às vezes, o que acontece? Você vai com fone de ouvido e, às vezes, tem muito barulho fora. Né? Eles pedem para não fazer barulho. Mas você está lá com fone e você não conseguiu compreender a expressão. Não tem como pedir para repetir. Né? Porque ela fala com um grupo de 30 pessoas ao mesmo tempo. Né? E você tem que estar perto do guia. Né? Quando nós fomos, nós ficamos... A gente queria ter um pouco de liberdade. Falava alguma coisa a respeito de alguma coisa que a gente conhecia lá, e a guia queria que a gente tivesse colado a ela o tempo todo, né? E isso às vezes é impossível, né? E ela começou a se queixar, inclusive, né? Ela dizia, há pessoas que não estão aceitando as regras, não sei o quê. Enfim, né? E ela tinha uma voz cavernosa, aqui é um lado hilário da coisa, né? Uma voz assim meio cavernosa, meio grossa, e a gente não conseguia entender direito, né? Bem, então, de preferência, quando for a Auschwitz, se junte com um grupo, né, e tente contactar com um guia em português. É muito melhor. E tem guia em português. Ou pelo menos espanhol. Ok? Karine Gugel, minha filha, entrou aí. Seja bem-vinda. Vamos lá. Pessoal, o que é que eu achei de Auschwitz? É imperdível. Você tem que conhecer lá que tem... os galpões, né? Os galpões muito bem preservados, né? Inclusive o lugar entre o 11 e o 12, os blocos, né? Os galpões 11 e 12, que era o lugar onde eles fuzilavam os presos desobedientes, né? Para que todos os judeus que estavam nesses 11 e 12, né? Ali presos, eles vissem pelas janelas a execução e eles ficassem temendo que acontecesse com eles também. Visita museu com guia, a pior coisa que existe. É verdade, Arthur. Mas Auschwitz não tem como ir se não for assim. Ok? Bom, e assim, e não pode ser um guia, não sei se vocês sabem disso, é muito importante, não pode ser um guia brasileiro, americano, etc. Ele tem que estar com um crachazinho, porque há uma regra, digamos, mundial, universal, de que os guias locais é que são privilegiados, eles são as pessoas responsáveis por conduzir os turistas, tá? Então, eu posso ser o guia no hotel, por exemplo, com o grupo que vai comigo, como fizemos no ano passado, tá? Mas eu não posso ir ao campo, eu não posso ir a um museu, eu não posso ir a um memorial, por exemplo, e servir de guia, porque aí eu seria até multado, tá ok? Eles têm uma multa para o turista que faz isso, ok? Vamos lá, o que mais? Então, Auschwitz I, Birkenau, que é grande, é imenso, você dá uma volta, acompanha o grupo, vai até lá o crematório, lá no final, tem um memorial muito bonito, tem aquela foto que é imperdível, aquela foto histórica do portal da linha do trem, né?
que ali nós temos uma foto, inclusive na divulgação dessa live, foi a nossa foto lá, ok? Então, enfim, há fotos imperdíveis, não há como deixar de ir, tá? Então tome esses cuidados e aí você se dará bem nessa visita. Mais alguma coisa, pessoal? Nós vamos continuar no próximo sábado, às 4 da tarde, ok? Próximo sábado, 4 da tarde, vamos falar de outros 3 campos, tá? Que são menores e não tem muita coisa o que falar. Auschwitz é o maior e eu guardei, para hoje, eu guardei Auschwitz. Para que vocês não tenham dúvidas sobre ele. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta, alguma complementação? A Luciana Medeiros, muito obrigado, muito aprendizado, é isso. Pessoal, a Cracóvia é um lugar, é uma cidade cheia de memoriais e lugares da Segunda Guerra Mundial. Então não é só Auschwitz, tá? Você vai ver no nosso livro, viu? Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial, tem lá como chegar ao endereço, o telefone, o horário, a descrição do que é, tá? Mas você tem lá a fábrica do Oskar Schindler, você tem lá os muros do gueto, você tem lá a praça do gueto, você tem lá o bairro judeu, as sinagogas judaicas. É uma cidade, além de tudo, belíssima. Não deixe de ir. O mundo pede você. Havia a contagem de prisioneiros nas barracas diariamente. Se faltasse um, todos iam para o lado de fora da barraca em pleno inverno e só retornavam quando alguém falasse. Muitos morriam de frio, é verdade. Isso é verdade. Tem que fazer uma live sobre os campos soviéticos. Vamos pensar nisso, né, Arthur? Lembra para mim, tá? Vamos tentar fazer. Muito obrigado. A Leta, minha mulher, está lembrando. O galpão das crianças com desenhos e mensagens é comovente. Nas paredes, tá, pessoal? É comovente. Não tem como não se emocionar. Auschwitz é tudo junto? Não. Fica Auschwitz I, que é onde era a sede administrativa, etc., os blocos, tá? 3 quilômetros depois fica Auschwitz-Birkenau, que você pode ir andando, mas recomendo ir de transporte, principalmente se a temperatura está muito fria ou muito quente. E Monowitz, que fica um pouco distante. Nós só fomos a esses 2, sabe? Dão 2 sedes perto uma da outra, tá? A Renata diz, tema muito interessante, muito assunto para conversar, é verdade. E a Raquel está dizendo, Cracóvia é top, e é mesmo. Cidade linda, tá? O castelo lá, onde ficava a sede do governo nazista, todo preservado, porque a diferença entre Varsóvia e Cracóvia, pessoal, é que a Cracóvia foi toda preservada. Ela não recebeu, não foi bombardeada. A Varsóvia, sim, né? Muita coisa foi reconstruída. E a Cracóvia é tudo original, tá? E aí, eu recomendo também outra coisa na Cracóvia. Contratem um carrinho de golfe. Eles cobram, não é muito caro. O carrinho de golfe vai o quê? Umas 8 pessoas e vai circulando pela cidade inteira. E o cara serve até de guia também. Então contratem, que é uma forma de se manter um pouco descansado. Chega lá no local, desce, depois embarca de novo, ok? Sabe o valor para um pacote? Não, Arthur, eu não sei. Eu prometo que no outro sábado eu vou informar. Eu vou procurar saber, ok? Ainda tem a maior mina de sal do mundo. Verdade, o mundo perto de você. Exatamente. A mina de sal subterrânea, inclusive. Né? Na Cracóvia, isso. Então a Cracóvia é uma cidade imperdível, pessoal. Além do que, é a terra natal de João Paulo II, né? Então você vai ver muita coisa lá em relação a ele. Tá? Deixa eu tomar um pouco de água enquanto vocês elaboram as perguntas de vocês. E no nosso livro tem, viu? Nosso livro tem... A Denis Guia de Turismo diz, a mina de sal é imperdível. Nosso livro, Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial, fala de tudo isso aí que vocês estão falando, inclusive do que eu falei. Ir com você e a Leta deve ser maravilhoso. Espero que seja. Mas eu acho que é muito bom, viu, Luciana? Muito bom. Vamos lá, pessoal. O que mais?
Outra coisa, né? Além de toda a beleza da cidade, tem um rio, né? É o Rio Viltava, desculpem, não, Rio Viltava não, desculpem. Me deu um branco agora, vou informar para vocês no sábado. Rio Viltava é Praga, desculpem. Bracarense de Almeida, Rio Vístula é o rio que banha Cracóvia e Varsóvia. Só que na Cracóvia ele é muito mais bonito, tá? É uma cidade linda. Vanessa Gomes, nossa guru, entrou. E aí, Vanessa, tudo bom? Que mais, pessoal? Que dúvidas? No centro da Praça do Mercado, que é considerada a maior praça da Europa, né, tem um museu subterrâneo. Um museu subterrâneo porque a Cracóvia começou ali, né, no centro daquela praça. E tem muita... Rio Vístula, exatamente, Denise. E então tem como a cidade começou ali no subterrâneo, ok? Sim, Ana Paula, nós temos planos, tem uma viagem sendo planejada para maio do próximo ano. Aliás, era para ser agora, setembro. Só que com essa pandemia tudo morreu, né? Mas maio está prevista uma viagem para a Rússia e a Polônia, tá? Cracóvia e Viena, as únicas cidades que foram preservadas, salvo engano. Sim, Cracóvia, Viena, outras... Praga também, né? Praga foi preservada, ok? Budapeste foi muito pouco bombardeada, então algumas cidades foram preservadas, tá? Mais alguma questão? Em agosto, desculpe, a Aleta está lembrando que não é para maio, é para agosto a viagem, no próximo ano, porque foi adiada para o próximo ano por causa da pandemia. E em maio é provável que nós façamos também uma outra viagem, tá? Mas eu não quero prometer agora, mas nós pensamos talvez na Normandia, ok? Vamos lá. Tá pertinho, vai encerrar. Eu acho melhor a gente encerrar antes que a gente perca a live, tá, pessoal? Então, boa noite. Até o próximo sábado, 16 horas. Sábado, 16 horas, tá? Nós vamos continuar esse tema, ok? Dos campos de concentração. Vamos falar muito mais curiosidades e vamos mostrar fotos nossas nesses lugares, ok? Se preparem, tá? Façam perguntas, elaborem, guardem isso. Tchau, boa noite. Vocês tenham um excelente final de noite. Ana Paula diz, vou querer viajar com vocês. Será um prazer, Ana Paula. Renata Barão, tchau. Vanessa, Denise, tchau. Volte sempre, Denise. O mundo perto de você, show. Vamos lá, sábado, 16 horas, ok? Continuação dessa live. Um abração. Tchau.